acho interessante de colocar é que cada um dos elders fundadores dessa igreja, eles fazem parte de caminhos individuais, não é uma igreja especificamente de uma tradição de bruxaria. Eu gostaria que cada um falasse um pouco do seu caminho e o que a igreja pode melhorar dentro daquilo que vocês vivenciam. Né? Bom, eu faço parte de uma tradição germânica chamada Vânia. Ela é uma bruxaria tradicional e normalmente você não vê bruxos tradicionais ligados a movimentos, assim, normalmente você vê grupos que não querem aparecer muito. Mas nos últimos tempos, a gente tem visto que não aparecer muito também é você muitas vezes ficar omisso de poder melhorar a situação dos pagãos dentro da sociedade. Então a gente acredita que seja importante realmente tentar uma união, tentar um diálogo maior entre os pagãos e a sociedade, para que a gente consiga resgatar esse nosso lugar na sociedade e não ficar à margem, como tem sido feito nos últimos tempos, séculos. É resgatar o direito de falar, sim, eu sou pagão, sim, eu sou bruxo, mas eu pago impostos, eu tenho o direito de escolher o que meu filho vai ver ou não na escola, no sentido religioso, eu tenho o direito de lutar pelos meus direitos como qualquer outro grupo religioso. Então, foi isso que motivou o meu grupo a entrar e a fazer parte disso. E que a princípio, né, o que também se propaga também muito, que bruxos tradicionais não se misturam com wiccanos, wiccanianos, o que também não é verdade, né? E que a IBWB também não está querendo monopolizar nada, tanto que cada um aqui segue um caminho diferente, né, Denise? Bom, eu trabalho desde 85 com a bruxaria e já em 97 eu sentia dificuldade quando eu ia preencher uma ficha em algum lugar e estava escrito religião e eu colocava bruxa e as pessoas diziam, não, mas a bruxaria não é uma religião, como ainda hoje pessoas dizem, né? E era pouco conhecido. Então, na época, a Folha de São Paulo me procurou, eu dei uma entrevista para a Folha dizendo que eu queria, que eu desejava e estava tentando legalizar a bruxaria no Brasil. Quando eu coloquei, em 97. Quando eu coloquei isso para a Folha, na verdade... 87, né? Em 87. Quando eu coloquei isso na Folha, quando é a questão de legalizar a igreja no Brasil, na verdade o Brasil é um país laico, né? Não existe uma religião oficial no Brasil, obrigatória, mas também não existia o direito de eu preencher numa ficha a questão de que eu sou uma bruxa. Né? Porque bruxaria para as pessoas do senso comum não era religião. Né? Então, de lá para cá, a Wicca cresceu, a bruxaria cresceu e isso foi caminhando. E nesse momento a gente decidiu que seria o momento correto, que a comunidade já é grande o suficiente para que a gente se organizasse e regulamentasse isso como uma religião. Nesse sentido, a palavra igreja traz uma identidade. Você tem a sua igreja, eu tenho a minha igreja. Né? Você tem as suas crenças, eu tenho as minhas crenças. Eu te respeito, você me respeita. Então, eu acho isso muito importante. E com relação ao monopólio, mais uma vez, completando o que o Mauro falou, eu acho que a IBWB, ela tem os seus princípios, ela tem as suas crenças, né, que são de diversas tradições, de diversas formas. A gente procurou compor esses elders de forma que fossem tradições diferentes, caminhos diferentes. E a gente não pretende que todas as pessoas que são pagãos ou são bruxos façam parte dessa igreja. A gente pretende que aqueles que acreditam no nosso projeto, aqueles que têm uma identidade com a nossa igreja, venham sim fazer parte dela. Se alguém acha que a sua proposta é diferente, tem liberdade total de montar a sua própria igreja. Né? Eu acho que isso é possível e até recomendável. Então não percam tempo, né, querendo discutir a nossa forma de trabalhar. Façam os seus próprios caminhos, né? Porque se ninguém
caminhar, a gente não vai crescer nunca, a gente não vai ser respeitado nunca, e isso é fundamental. Eu sou matriarca fundadora da tradição diânica do Brasil, que é a primeira tradição de bruxaria que surgiu no Brasil. E eu também sou membro da tradição alexandrina Alequim. Meu caminho é um caminho, de um lado é um caminho eclético diânico, do outro lado é um caminho mais tradicionalista, mas eu tenho uma experiência assim, grande de trabalhar com a diversidade, até porque há muitos anos eu lido com trabalho público e tenho vocação de auxiliar grupos que estão em formação, pessoas que estão iniciando no caminho. Que, assim, eu como bruxa solitária, tem até uma dificuldade maior. Aquela pessoa que trabalha sozinho, o auto-iniciado, ele se sente ainda mais fragilizado, de repente, diante da sociedade. Então, se eu tiver uma igreja que seja só de um grupo, vamos dizer, de uma tradição, a pessoa solitária não será aceita naquela tradição. Então a IBWB não, ela abre um leque muito grande para que o solitário seja aceito, seja também respeitado, tá? E é como a Denise falou, há muito tempo já ela achava que deveria ter essa legalidade, essa representatividade. Então eu também, há muito tempo já achava isso, né? Porque quando eu comecei, até eu falei antes para você, as pessoas tinham medo. Né? Tinham medo de falar que era bruxos. As pessoas que me passaram conhecimento, eu não podia falar o nome delas. Então, eu acho que assim, os elders da IBWB são pessoas que já trilham o caminho há bastante tempo, né? Eu mesma trilho há bastante tempo, mas eu sou criancinha perto do que eles já trilharam esse caminho. Então, o que eu acho também muito importante é que, independente de a gente concordar ou não com uma postura e um caminho, é a gente respeitar essas pessoas, né? Porque a bruxaria, o Wicca, o paganismo, as nossas práticas, elas são de reverência aos nossos antepassados, aos nossos ancestrais, aqueles que já trilharam o caminho antes da gente. Então, independente de eu concordar ou não com esse caminho, aquele caminho, é o respeito que a gente tem que ter para com essas pessoas, né? A gente devia pensar melhor em pulverizar essa representatividade em muitas igrejas. É óbvio, né? Cada coven vai formar a sua própria igreja. Né? Cada tradição, cada coven. Só não dá, solitários não vão conseguir fazer isso porque precisa ser uma associação civil. Por isso que a gente tem a lutar. Mas o que acontece? Politicamente teria muito mais força de representatividade social se a gente conseguisse se reunir em torno de uma proposta, ou uma ou duas, poucas propostas de igrejas. Né? Então, embora a gente não queira impor nada a ninguém, a gente vê uma coisa como bom se pessoas pudessem sair um pouco das visões individuais e virem compor. Acho que isso seria no benefício de todos. Qualquer representatividade, sob o ponto de vista jurídico, basta preencher os requisitos, os registros formais. Agora, a representatividade social, ela depende do reconhecimento público. Portanto, se a IBWB conseguir, né, solidificar a sua posição, se as pessoas ganharem, né, a compreensão e tiverem a consciência da importância de fortalecer a IBWB como representante da bruxaria. Ninguém pretende na IBWB impor práticas religiosas a ninguém ou tolher a liberdade dessas práticas religiosas. O que queremos é aglutinar em torno da IBWB a representatividade da bruxaria no Brasil. É óbvio que outras entidades poderão ser criadas e nós não só não temos nenhum obstáculo, como até podemos contribuir com a experiência que já temos. Porém, mais forte e melhor representatividade vai acontecer em relação ao reconhecimento do próprio bruxo. Bom,
eu queria ressaltar que os bruxos, em geral, que virem essa matéria, esses depoimentos, tenham em mente que a IBWB representa, na verdade, uma grande garantia para a prática da bruxaria no Brasil e para a liberdade dos bruxos praticarem com seriedade a sua religião. Né? Porque, a partir desse momento, aquelas notícias que normalmente acontecem pelo jornal, pela TV, olha, ritual de bruxaria mata criança, ritual de bruxaria causa esse ou aquele dano. Hoje existe uma entidade religiosa oficial no Brasil que pode atestar se aquilo é ou não uma prática de bruxaria, né? Pode muito bem evitar a caracterização de danos e de prejuízos em nome da bruxaria, quando isso não é verdade. Então, antes mesmo das pessoas, dos bruxos do Brasil inteiro, acharem ruim da criação da igreja, procurem refletir o que ela de fato pode representar para a bruxaria no Brasil. Em vez de ficar tirando pedra, procure conhecer o trabalho, procure conhecer as vantagens que existem na criação da IBWB, na prática da bruxaria, no respeito à bruxaria. É uma garantia para o sacerdócio da bruxaria no Brasil. Também é interessante melhorar a qualidade, porque nós temos visto nos últimos tempos muitas pessoas que leram livros de bruxaria, se intitulam bruxos, saem por aí dando cursos, fazendo grupos, sem o mínimo preparo para isso, e ainda se ficar só nisso, tudo bem. Agora, o problema é quando tem pessoas que usam do título de bruxo para praticar uma série de irregularidades, uma série de crimes, e quem leva a culpa disso é a bruxaria como um todo. Então, se essa igreja ajudar a melhorar a qualidade de pessoas que começam a estudar bruxaria, já é um grande efeito dentro da bruxaria no Brasil. A questão é, não se diz que aquela pessoa que não pertence à igreja não é um bruxo. Mas, uma pessoa já é credenciada pela igreja, já é um indício de que essa pessoa, que ela tem uma prática reconhecida pela igreja, que ela se preparou, que ela estudou, já é alguma coisa que o grande público em geral, que começa a aprender bruxaria, tem no que se pautar. Então, eu acho que vai poder melhorar muito a qualidade do que a gente vê por aí.